ficar muito grande não. Eu esqueço, porque na hora de carregar é complicado. Aí não tem processo. Só uma observação. Você não costuma ver essa proposição que dessa forma. Você costuma ver numa outra situação, com a outra escrita. Numa outra situação não, desculpa. Numa outra escrita, que é a seguinte, ó. Sim. Dado N natural. Isso aqui também caracteriza um quantificador, o quantificador universal. Dado N natural, se N é par, então N2 é par. É outra forma de escrever a N. É o que é mais comum nas proposições do cálculo, nas proposições da matemática. Porque quando nós saímos da lógica, as proposições que vão interessar são as proposições verdadeiras. De fato, a gente entra no cálculo, a palavra proposição, ela será reservada para denominar as proposições verdadeiras. O que eu chamar de proposição, ou teorema, que é uma proposição muito forte, ou lema, que é uma proposição que ajuda na demonstração de outra proposição mais difícil, ou corolário, que é uma proposição que é consequência imediata de uma proposição anterior, essas palavras são reservadas, de novo, corolário, lema, proposição, teorema, serão reservadas para indicar as afirmações matemáticas que são verdadeiras, tá? Entretanto, na lógica, proposição é qualquer afirmação que pode ser ou verdadeira ou falsa, ok? Bem, outra maneira de indicar que, ó, que é a que eu mais gosto, seja N, aí dá o caráter universal aqui, ó, seja N natural. Se N é par, então N2 é o quê? N2 é par. Entendido? Tá? Você costuma ver, alguns autores colocam a proposição que só assim, ó. Não é assim. Mas ele sabe o que está fazendo, viu? Se N é par, então N2 é par. Aí ele olha, eu estou no contexto dos inteiros, eu estou no contexto natural. Não usa o quantificador. Mas é porque ele sabe o que está fazendo. E ele espera que o leitor entenda o que ele está fazendo. Né? Porque isso aqui não é uma proposição, isso aqui é uma família de proposições. Mas quando ele escreve desse jeito e diz que é uma proposição e diz que é verdadeira, é porque está implícito o quantificador universal. Da mesma forma que quando eu escrevo aqui, P de x e Q de x, qualquer que seja x pertencente a B, está implícito o verbo com o adjetivo. P de x e Q de x é verdadeira. Tá bom? Entendido? Agora, continuando, tem mais uma observação a fazer. Nós sabemos o que é a recíproca de uma implicação, nós sabemos o que é a contrapositiva de uma implicação. Diante disso, eu tenho mais uma coisa a falar, que é o seguinte. Cadê o meu apagador? Antes de beber água. Está gravando, tá, garoto? Não pare, não. Faça o seu trabalho direitinho aí. Tá? O esquema geral. Duas coisas para falar. Primeiro,
Está aqui o U, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. E você tem duas famílias de proposições indexadas pelo conjunto A. Nas notas eu dou muito mais exemplos, muitos mais casos particulares, então, por favor, leiam as notas. G, a família de QX com X pertencente a A. E aí você cria a proposição R, tá? Que é o seguinte: PX implica Q de X, qualquer que seja o X pertencente a A. Qualquer que seja X pertencente a B. PX implica Q de X, qualquer que seja. Você está restrito a B. Você podia até estar no A. O B pode ser o A, inclusive aqui. Tá? Mas eu coloco nessa situação porque é a situação mais geral possível. Então isso aqui é uma proposição gerada por uma família de implicações. Aí você cria essa R aqui. Eu vou chamar de R1. Q de X implica P de X, qualquer que seja X pertencente a B. Para cada X, essa implicação de... preste atenção no que eu estou dizendo. Para cada X, essa implicação de baixo é a recíproca da implicação de cima. Por isso é que você diz que a proposição R1 é a recíproca da proposição R. Rigorosamente não é recíproco, porque isso aqui não é, a R1 não é uma implicação, é uma proposição gerada por uma família de implicações, usando o quantificador universal. Tá? Vou colocar aqui qualquer que seja, eu gosto de escrever, qualquer que seja X em B. Isso aqui, qualquer que seja X em B. Então, por conta do que eu falei, você também diz que R1 é a recíproca da R. Rigorosamente não é, mas como isso aqui é uma implicação, isso aqui é uma família, e aqui eu tenho a família das recíprocas, você diz também que são a recíproca. E se você pegar R2, não Q de X implica não P de X, qualquer que seja X em B. Aí de novo, aqui você também diz que a R2 é o quê? É a contrapositiva de R. Tá? A R é a recíproca de R, a R1 é a recíproca de R e a R2 é a contrapositiva. Outra coisa que relaciona implicações com a inclusão é esse esquema aqui, ó. Olha o esquema que eu vou colocar, um pouquinho diferente, tá? Você tem o conjunto, aí aqui é um pouquinho diferente. Você tem o conjunto U, aí você tem F, uma família de proposições indexadas pelo U. Você tem G, outra família de proposições também indexadas pelo U. E você cria um conjunto A gerado pela família F, que é o conjunto do X pertencente a U, tal que P de X. E você cria o conjunto B, o conjunto gerado pela família Q de X, dessa forma. O conjunto do X pertencente a U, tal que Q de X. Eu quero que você relacione para mim a inclusão com uma certa família de proposições, com uma proposição
gerada por uma família de proposições usando quantificador universal. Olha quem é o conjunto A, olha quem é o conjunto B. A está contida em B, se e somente se. Complete aqui. O que é que eu tenho que colocar aqui? Me diga. Agora escreva o outro lado usando as proposições. X pertence ao universal de X pertence a P de X. Não. Eu quero que você coloque uma frase aí que torne verdadeiro se somente se. P de X pertence. Não, P de X não pertence não. Não. Quando é que A está contido em B? Em termos de... O A é determinado por essa família de proposições. O B é determinado por essa família de proposições. O A é formado, tá certo? Por cada X de U, tal que P de X é verdadeiro. Se o A está contido em B, todo elemento de A também tem que ser elemento de B. Quando é que o A é verdadeiro? Quando é que um elemento está em A? Quando o P de X é verdadeiro. Quando é que o elemento está em B? Quando o Q de X é verdadeiro. Então me diga. Quando é que o A está contido em B? Quando P de X implica Q de X, qualquer que seja o X pertencente ao. Não? Você também diz, quando você tem isso aqui, você também diz que isso é uma implicação. Essencialmente não é. É uma proposição gerada por uma família de implicações usando o quantificador universal. Mas você também diz que é uma implicação. É comum dizer. É o que se diz na literatura. Mas sabendo o que você está falando. Você tem uma família de implicações, aí você joga o quantificador universal nela, você cria uma proposição. E que também se chama de implicação. Não tem problema algum. Então, quando é que o A está contido em B? Quando essa implicação é verdadeira, é se somente se. Porque, veja bem, como é que eu mostro que isso aqui é verdade para todo X? Eu tenho que mostrar que a veracidade de Q de X é a consequência da veracidade de P de X. Olha, se P de X é verdadeira, X está onde? Está em A. Mas se X está em A, X está em B. Porque o A está contido em B. Eu tô indo, ó. Vamos provar a ida. Não vou nem escrever. Provar a ida. Qual é a hipótese na ida? Qual é? A está contida em B. Essa é a hipótese. Aí com essa hipótese eu quero provar esta proposição de baixo. Então, se P de X é verdadeiro, X está onde? Está em A. Mas se X está em A, como o A está contido em B, X está em B. Mas se X está em B, Q de X é verdadeiro. Então a veracidade de Q de X é consequência da veracidade de P de X. E isso é suficiente para P de X implicar Q de X ser uma proposição verdadeira. Agora volta. Supõe que isso aqui seja verdadeiro. Por que o A está contido em B? Se X está em A, P de X é verdadeiro. Mas como P de X implica Q de X, qualquer que seja o X do universo, Q de X também é verdadeira. Mas se Q de X é verdadeira, o X está em B. Então você relaciona inclusão com implicação. A implicação está realizada. E a igualdade de conjuntos está relacionada com o quê? Com a equivalência, portanto. Entendeu? É tudo uma coisa que acontece aqui, tem um equivalente lá. Qual era a pergunta? Alguém queria perguntar? Alguém tinha alguma dúvida? Qual? A indução... a indução é isso. Você tem o que é que você tem? Você tem o conjuntos naturais
E para cada número natural, você tem uma proposição associada a esse número natural. Pn. Se P de 0 é verdadeiro e a veracidade de P de N garante a veracidade de Pn mais 1, então eu tenho a verdade para todo N. Aí é nesse contexto também, de família de proposições. Só que a família lá está indexada pelo conjunto dos números naturais. É exatamente isso que ocorre. Pronto, por hoje tá bom. Pode encerrar aí. Para aí, por favor, que eu tenho que ir.